Olá, meus amados, meus queridos telespectadores que acompanham mais uma série de estudos da Palavra de Deus. Eu cumprimento cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Hoje o nosso estudo é um pouco longo, é um estudo composto por 25 perguntas e respostas, e ele tem como título A Verdade Presente. É um título muito sugestivo e é um tema muito importante de estudo da Palavra de Deus. E antes de nós começarmos a estudar, eu convido a você que se ponha de joelhos para orar juntamente comigo. Pai nosso que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Também o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez queremos suplicar a Ti a unção do Teu Divino Espírito ao estudarmos este assunto tão importante da Tua Palavra. Nos abençoe, abençoe nossos telespectadores e conduza nossa mente ao entendimento correto da Tua Palavra. São bênçãos que nós lhe suplicamos em nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então, como você percebeu, o tema de nosso estudo é a verdade presente. Já chegamos ao estudo de número 30, o 30º tema da Palavra de Deus, do livro Estudos Bíblicos da CPB, edição de 1951. Ou seja, é um livro bastante antigo que nós estamos estudando. Ele tem 200 temas de estudo. Estamos apenas no 30º, então teremos aí um longo caminho pela frente, mas vale a pena. Na eternidade, no céu, nós vamos estudar a redenção, vamos estudar a palavra, vamos continuar aprendendo a respeito do grande amor do Criador, e do seu Filho, por toda a eternidade. Então, 200 temas diante de uma eternidade é praticamente nada, Então vamos aqui retomar a nossa sequência de estudos hoje com o tema A Verdade Presente. A pergunta de número 1 é essa aí que aparece agora na sua tela, que diz assim: por que são os homens santificados? Vamos ver a resposta. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 7,17. Então nós somos santificados através do estudo da Palavra de Deus. Por isso é importante nós estudarmos cada vez mais para santificarmos a nossa vida diante de Deus. Não só estudar, mas também colocar em prática, Pergunta 2. A que conhecimento quer Deus que chegue em todos os homens? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, verso 4. Então, não é da vontade de Deus que as pessoas vivam no engano. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pergunta 3. Depois de receber o conhecimento da verdade, que deve a pessoa fazer a fim de ser por ela santificada? Então agora vamos aqui ver a sequência. Devemos sempre dar graças por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Então, a pessoa santificada, ela precisa ter fé na verdade. Não adianta nada a pessoa receber o conhecimento da verdade e continuar andando no erro. Falar assim, eu não quero nada com a verdade. Isso é muito difícil de seguir,
Eu quero continuar do jeito que eu estou aqui, tá bom? Não adiantará nada, né? Pergunta 4. O que é necessário além de mera crença na verdade? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência. 1 Pedro 1, verso 2. Então nós vemos aí que a obediência, ela é importante também. Pergunta 5. Que efeito tem a obediência à verdade? Havendo purificado as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade. 1 Pedro 1, 22. Então, a obediência à verdade promove a purificação das nossas almas. Como deve a verdade sempre ser acariciada? Pergunta 6. Compra a verdade e não a vendas. Provérbios 23, 23. Isto é, compra a verdade, seja qual for o sacrifício ou preço que tenhas de por ela pagar, e não a vendas por consideração nenhuma. Então a verdade ela é tão importante que aqui é comparado para nós a necessidade de comprá-la e não vendê-la. Desde o momento que a gente adquiriu a verdade, comprou a verdade, pagando o preço, né, que nós tivemos que pagar por ela, não vale a pena abrir mão dela. Pergunta 7. Reconhece a Bíblia o que pode ser chamado presente verdade? Então vamos aqui aprofundar um pouco mais nesse tema do nosso estudo, que é verdade presente. Será que a Bíblia pode nos esclarecer o que seja verdade presente ou presente verdade? Vejamos. Por isso não deixarei de exortar-vos, disse o apóstolo Pedro, sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. 2 Pedro 1, versículo 12. A Bíblia deixa para nós, né, realmente descrito que existe uma presente verdade e que nós precisamos buscar, obedecer essa presente verdade, para assim sermos santificados. Vejamos essa importante nota em nosso estudo que diz assim: tais verdades são aplicáveis a todas as eras e são, portanto, presente verdade para toda geração. Outras são de caráter especial e aplicam-se unicamente a uma geração. Não são, no entanto, de modo nenhum menos importantes por este motivo, pois de sua aceitação ou rejeição depende para as pessoas dessa época o salvarem-se ou perderem-se. Desta espécie era a mensagem de Noé, de um dilúvio por vir. Para a geração a quem foi pregada, aquela mensagem era verdade presente. Para as gerações posteriores, ela tem sido verdade passada, e não uma mensagem atual, probante. Semelhantemente, houvesse a mensagem do primeiro advento de João Batista de que o Messias estava às portas, sido proclamada uma geração antes ou depois do tempo de João, e não teria sido aplicável, não teria sido verdade presente. O povo da geração anterior não teria vivido para ver-lhe o cumprimento, e para os que vivessem depois teria sido fora de lugar. Não é assim com as verdades gerais, como o amor, a fé, a esperança, o arrependimento, a obediência, a justiça e a misericórdia. Estas são sempre oportunas e de caráter salvador. As presentes verdades, no entanto, incluem sempre todas essas, sendo assim de caráter salvador e de importância vital. Então fica aí realmente claro para nós, né? A importância de saber qual é a verdade para o nosso tempo. Houveram verdades que foram pregadas no passado, que serviu para aquele povo, porque delas e da resposta a elas dependia a vida ou a morte das pessoas. Para o nosso tempo, quais são as verdades presentes? Vamos continuar estudando para ver se nós conseguimos compreender um pouco melhor. Pergunta 8. Qual foi a mensagem especial para a época de Noé? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face,
porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofre. Gênesis 6, 13 e 14. Então essa era a mensagem presente no tempo de Noé. Deus pediu que ele construísse uma arca, porque ele iria destruir a humanidade e ele ia salvar Noé e sua família. Essa foi a verdade para o seu tempo. Pergunta 9. De que maneira mostrou Noé sua fé nessa mensagem? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11, 7. Então Noé acreditou, demonstrou fé que realmente o que Deus estava pedindo para ele era importante e precisava ser obedecido, porque as promessas de Deus em relação à destruição do mundo se cumpririam. E ele manifestou essa fé, cumpriu aquilo que Deus pediu, e a história nós sabemos o que aconteceu, né? Pergunta 10. Quantos se salvaram na arca? Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 1 Pedro 3, 20. Indubitavelmente, muitos dos que se perderam no dilúvio mantinham nominalmente fé em Deus, mas a prova quanto à genuinidade da mesma veio com a mensagem especial de Noé. E a diferença entre sua fé e a dele patenteou-se quando eles rejeitaram a salvadora mensagem para aquele tempo, a mensagem de advertência quanto ao dilúvio por vir. Então nós vemos aí que apenas 8 almas se salvaram. As pessoas não deram crédito à mensagem de Noé. E os resultados vieram. A destruição veio e depois não teve mais como se arrepender e voltar atrás. O destino delas já estava definido. Pergunta 11. Que mensagem especial foi dada a Nínive? Agora, mudando de assunto, vamos ver uma mensagem que foi dada a uma cidade chamada Nínive, né? Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3, 3 e 4. Então essa foi a mensagem presente para o povo de Nínive, a mensagem especial que foi dada a Nínive. Jonas começou a pregar dizendo que dentro de 40 dias aquela cidade seria destruída. Pergunta 12. Que salvou o povo da destruição predita? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Jonas 3, 5 e 10. Vê Jeremias 18, 7 a 10. Assim haveria Deus poupado os antediluvianos, houvessem eles recebido a mensagem de Noé e se convertido de seus maus caminhos. Então, como vemos aí, para Nínive houve um resultado diferente, porque a resposta dos ninivitas foi diferente. Eles se arrependeram, se converteram em pano de saco e cinzas, demonstraram realmente humilhação diante de Deus, solenidade diante da mensagem que lhes foi transmitida pelo profeta de Deus. E assim Deus poupou aquele povo. Pergunta 13. Agora vamos ver um outro assunto, né? Qual era a missão especial de João Batista? Vamos agora para João Batista, para ver qual era a sua missão. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. São João 1, 6 e 7. Então aqui vemos mais um homem de Deus que foi enviado no seu tempo com uma mensagem especial para testificar da luz divina aos homens, para que eles pudessem ter o conhecimento da verdade. Pergunta 14. Que resposta deu ele quando interrogado acerca de sua missão?
Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. São João 1, versículo 23. Então aqui vemos que João Batista claramente mostrou quem ele era. Ele estava consciente da sua missão. Ele estava tão consciente que ele sabia que havia sido feita uma profecia em relação ao seu ministério pelo profeta Isaías, o denominando a voz do que clama no deserto. Por quê? Porque João Batista ele vivia no deserto, nas regiões solitárias. Ele viveu durante muito tempo no deserto. E depois, quando do início de seu ministério, ele começou a pregar também ali no deserto. E as pessoas iam até ele, naquelas regiões ermas, para ouvir a palavra de Deus, para que eles se convertessem dos seus maus caminhos. Pergunta 15. Que disse Cristo dos que rejeitaram a mensagem de João? Vamos ver o que Jesus disse deles. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. São Lucas 7:30. Por ele, no caso aqui, João Batista, né? O contexto está falando a respeito de João. Então aqui vem dizendo que aquelas pessoas não aceitaram o conselho de Deus. Ali quem estava falando através do profeta era o próprio Deus. Mas as pessoas não identificaram isso, não aceitaram o conselho de Deus através dele, para que fossem batizados. Pergunta 16. Que fizeram os que foram batizados por João? Então aqui vamos ver o que aqueles que atenderam a mensagem de João e foram batizados, o que eles fizeram com isso. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. São Lucas 7, versículo 29. Então olha só que interessante, né? Aqueles que aceitaram, então, eles estavam justificando a Deus com sua atitude. Porque Deus, através de João, fez o convite, o apelo para que eles se arrependessem, e essas pessoas atenderam, se arrependeram. Pergunta 17. O povo escolhido de Deus recebeu a Cristo quando este veio ao mundo? Será que aquelas pessoas que eram pessoas realmente do povo de Deus, pessoas escolhidas, que Deus escolheu, que Deus separou, será que elas atenderam quando Jesus veio ao mundo? Vamos ver. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. São João 1, versículo 11. Então olha aqui que interessante, né? Que triste. Aquelas pessoas que Deus tinha escolhido, a nação de Israel, elas rejeitaram o Messias. Pergunta 18. Que razão apresentaram para o não receber? Então vamos ver o que eles disseram. Qual foi a desculpa? Qual foi a razão que eles deram? Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. São João 9, 29. Então foi a forma a qual o Filho de Deus foi tratado, com esse desdém, né? Moisés, nós sabemos que ele foi enviado por Deus, eles disseram. Mas este daí não sabemos de onde ele é. Esse foi o descaso, foi o desdém com o qual foi tratado o Filho de Deus. Veja essa nota em nosso estudo que diz o seguinte. Aí estava a questão, eles não tinham fé em coisa alguma nova. Sabiam que Deus falara por meio de Moisés. Exigia pouca fé o crer isto. Sentiam-se perfeitamente seguros em aceitá-lo, pois tudo demonstrara que ele fora enviado por Deus. Todos o podiam ver, mas ali estava alguém que, embora houvesse vindo em cumprimento das profecias de Moisés e dos profetas, como seu longamente esperado Messias, eles sentiam haver risco em aceitar, porque não compreendiam as profecias referentes a ele. E o tempo não lhes havia demonstrado de maneira satisfatória a veracidade de suas reivindicações. O aceitar a Cristo exigia demasiada fé, em contrário a seu desejo de andar pela vista. Requeria também mudança de pontos de vista e reforma na maneira de viver. Assim o rejeitaram. Acreditavam no dilúvio, fé que salvara a Noé. Acreditavam também em Elias e professavam fé em todos os profetas,
mas no que dizia respeito a essa verdade especial para seu tempo, recusaram-se a aceitá-la. Assim tem sido em todos os tempos, e assim podemos esperar que seja até o fim. Então, como vimos aí, amados irmãos, telespectadores, aquelas pessoas não estavam dispostas a aceitar a mensagem de Jesus. Não estavam dispostas a sair da zona de conforto, aceitar algo novo, mudar seus hábitos, suas atitudes. Assim, hoje muitas pessoas também se encontram nesse estado. Estão confortáveis em seus templos, em suas denominações religiosas, achando que já têm toda a verdade, e quando vem algo que elas desconhecem, algo novo, mas uma verdade especial para seu tempo, elas recusam. E assim muitos perecerão por não darem crédito à mensagem vinda do céu. Que isso não aconteça com você. Fique atento, pesquise as verdades, as mensagens que Deus tem enviado, para você não ser enganado. Se é que já não está sendo, que Deus tenha misericórdia de você e o ilumine, para que você compreenda cada vez mais a vontade de Deus revelada em sua palavra. Vamos para a pergunta 19. De que maneira, disse Cristo, raciocinavam os que o rejeitavam? Edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. São Mateus 23, 29 e 30. Ao passo que eles condenavam as ações de seus pais em matarem os profetas que Deus enviava com mensagens de reprovação e advertência aplicáveis àqueles tempos, encheram em breve a medida da iniquidade de seus pais, matando o Filho de Deus. Isso mostrava que teriam feito como seus pais fizeram, caso houvessem vivido em sua época. Vemos assim que as presentes verdades são verdades probantes. Então nós vemos aí, que aquele povo deu desculpas a respeito de aceitarem os profetas e tal, edificar o túmulo dos profetas, mas se eles vivessem naquele tempo, eles também teriam matado esses profetas, assim como mataram a Cristo, Pergunta 20. Qual foi o resultado de os judeus não aceitarem a Cristo? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. São Lucas 19, 41 e 42. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. São Mateus 23, versículo 38. Então nós vemos aí que o resultado deles não aceitarem a Jesus foi que a casa deles ficou deserta. Jesus voltou para o céu, de onde tinha vindo. Os discípulos pregaram a mensagem, foram escorraçados, foram apedrejados, foram expulsos pelos líderes religiosos de seu tempo, os sacerdotes, os fariseus. Chegou o ano 70, Roma invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, e a casa deles ficou deserta por muito tempo. Este foi o resultado, de sua rebeldia, de sua rebelião, de sua não aceitação do Filho de Deus e da mensagem vinda do céu. Pergunta 21. Deverá haver uma mensagem especial para os últimos dias? Então, vamos aqui ver o que tudo isso tem a ver com nós. Será que teve mensagens especiais somente para aquele tempo? Ou para nós agora nos últimos dias também teria alguma mensagem especial? Vamos ver o que a Bíblia diz. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? São Mateus 24, 44 e 45. Então nós vemos aí realmente, que nos dias finais que antecederiam a volta de Jesus,
a volta de Jesus ia surpreender a muitas pessoas. E a orientação de Jesus foi que nós nos preparássemos de tal forma para que esse dia não nos pegasse de surpresa. E é feita uma pergunta, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Será que haverão servos fiéis e prudentes que vão distinguir esse tempo e vão estar preparados? Vamos aí observar essa nota em nosso estudo, que diz assim: nos últimos dias sairá uma mensagem que será sustento a seu tempo para o povo. Ela deve ser a advertência quanto à próxima vinda do Senhor e a preparação necessária para com ele se encontrar. O fato de essa mensagem não haver sido sempre pregada não é prova de que o não deva ser agora. Em seu discurso de despedida aos pais peregrinos na partida deles da Holanda para a América, John Robinson disse: o Senhor sabe se vos tornarei a ver o rosto um dia, mas seja que ele o tenha ou não assim designado, conjuro-vos diante de Deus e de seus benditos anjos a não me seguirdes, mais além do que eu haja seguido a Cristo. Se Deus vos revelar qualquer coisa por meio de outro instrumento seu, sede tão prontos a recebê-la, como sempre fostes a receber qualquer verdade por meu ministério. Pois tenho muita confiança em que o Senhor tenha mais verdade e luz a fazer irradiar de sua santa palavra. Quanto a mim, não posso lamentar suficientemente a condição das igrejas reformadas, que chegaram religiosamente a um ponto final e não vão mais adiante do lugar a que chegaram os instrumentos de sua reforma. Os luteranos não podem ser levados nem um pouco além daquilo que Lutero viu. E os calvinistas, sabemos, apegam-se ao ponto em que foram deixados pelo grande homem de Deus, que não viu, no entanto, todas as coisas. Isto é uma miséria muito lamentável, pois se bem que eles fossem lâmpadas ardentes e resplandecentes em seu tempo, não penetraram, todavia, todo o conselho de Deus, mas vivessem eles agora e seriam tão prontos a abraçar a luz posterior como a que lhes foi primeiramente facultada. Que sábias palavras, né, irmãos? Deste João Robinson, que há muito tempo fez essa orientação àqueles peregrinos que estavam saindo da Europa para formar uma nova nação nas terras do Novo Mundo, né, na América do Norte, onde ali muitas pessoas vieram a receber muito mais luz do conhecimento da verdade. E hoje, será que você está disposto a receber nova luz a respeito de verdades que você desconhece ou que você talvez tenha desdenhado, tem ridicularizado, achando que não é necessário observá-las em nossos dias? Fique atento para que isso não aconteça com você. Vamos retomar nosso estudo aqui na pergunta 22. Já estamos partindo para o fim de mais esse tema. E essa pergunta diz assim: que diz Cristo do servo que, quando ele vier, for achado dando sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. São Mateus 24, 36. Então esse servo será considerado bem-aventurado, né? Feliz. Mais uma nota em nosso estudo que diz assim: a vinda de Cristo em glória tem sido a esperança dos fiéis de todos os séculos. Lutero declarou: persuado-me de que o dia do juízo não tardará nem 300 anos. Deus não pode sofrer por muito mais tempo este mundo ímpio. Aproxima-se o grande dia em que será subvertido o reino das abominações. Melanchthon disse: este velho mundo não está longe de seu fim. Calvino pediu aos cristãos que não hesitassem, desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo como o mais auspicioso de todos os acontecimentos, e declarou que toda a família humana dos fiéis há de conservar em vista aquele dia. Devemos ter fome de Cristo, devemos buscar contemplar, acrescenta ele, até a aurora, aquele grande dia,
quando nosso Senhor há de manifestar a glória de seu reino. Disse Knox, reformador escocês, não levou nosso Senhor Jesus nossa carne ao céu e não voltará a ele? Sabemos que há de voltar, e isto com pressa. Ridley e Latimer, que deram a vida pela verdade, esperavam com fé a volta do Senhor. Ridley escreveu: o mundo aproxima-se indubitavelmente do fim. Eu o creio, e por isso o digo. Disse Baxter: os pensamentos da vinda do Senhor são-me dulcíssimos e por demais jubilosos. É a obra da fé e o caráter de seus santos amar seu aparecimento e aguardar aquela bem-aventurada esperança. Então, amados, vemos aí que estes grandes homens, reformadores do passado, criam piamente na volta de Jesus. E muitos anos se passaram e Jesus ainda não voltou. Lutero esperava que Jesus voltasse em 300 anos, mas já se passaram em torno de 500 de quando ele disse aquilo e Jesus ainda não voltou. Seria realmente essa promessa uma promessa fiel e verdadeira? Cremos que sim, amados. Jesus, ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, como vem falando lá o apóstolo Pedro. Mas ele não quer que ninguém pereça, senão que todos venham arrepender-se. Se ele ainda não voltou, é porque ele sabe que talvez você que está assistindo agora não está pronto. Por isso é necessário nós nos prepararmos, nos santificarmos, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Pergunta 23. Qual será o tema principal da final mensagem evangélica? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Caiu, caiu Babilônia. E se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 7 a 10, resumido, né? Então, amados, essa é a mensagem para o nosso tempo. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, dando aí ciência para nós da verdadeira adoração, a quem é devida, dando aí ciência para nós de que o falso sistema religioso, a Babilônia religiosa, a confusão religiosa em que se encontra este mundo, caiu, está no chão, caiu há muito tempo. E também a mensagem contra a falsa adoração, o culto à besta e à sua imagem. Que não imagine você que vai ser uma coisa espantosa, uma coisa feia, não. É uma coisa com aparência de santidade. É uma coisa aparentemente boa, uma coisa religiosa. Mas é uma falsa adoração. E ao longo desses nossos estudos, nós vamos nos aprofundar mais nessa mensagem, para compreendermos um pouco melhor a respeito delas. Mas vamos aqui agora para a nossa pergunta 24, a 24ª pergunta, que diz assim: como são descritos os que aceitam essa mensagem? Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Então, os que aceitam a mensagem para o nosso tempo, eles são chamados de santos. E eles são identificados como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E hoje muitas pessoas estão dizendo que os mandamentos não são mais importantes. Que Jesus aboliu os mandamentos quando ele morreu na cruz do Calvário. Mas como isso seria possível se em Apocalipse é profetizado que um povo que viveria no fim, que proclamaria essas mensagens angélicas, eles seriam considerados santos por guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, seguir a fé que Jesus seguia, manifestar toda a fé que Jesus teve quando viveu aqui nessa terra, todos os ensinamentos que ele viveu e obedeceu. Então é importante nós observarmos atentamente essas questões, para não sermos enganados como inúmeras gerações passadas o foram. Vamos para a nossa última pergunta, que diz assim:
Com quanto zelo deverá ser essa obra levada avante? E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. São Lucas 14, 23. Esta obra está sendo agora executada. Em toda parte do mundo está se ouvindo o som dessa final mensagem evangélica, e o povo está sendo instado a aceitá-la e a preparar-se para a vinda e o reino de Cristo. Então, amados, muitos estão quase que praticamente sendo forçados a entrar. Por quê? Porque muitas pessoas estão recusando este convite. Muitas pessoas estão fazendo pouco caso dessa mensagem. Mas a mensagem está sendo proclamada e muitos estão sendo instados a aceitá-la. E dentro em breve, todo mundo terá sido advertido. E se você desprezar a importância dessas mensagens, você ficará para trás. Que isso não aconteça nem com você e nem comigo, mas que nós aceitemos as verdades especiais para nosso tempo e assim nos preparemos para o encontro com o nosso grande Deus. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela companhia e que Deus vos abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.